O Paulistão é da Record. A emissora de Edir Macedo vence a Globo, vence o SBT e vai transmitir agora os dois estaduais de maiores audiências no país. Como e o que esperar, a gente fala a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal, assim que saiu a notícia eu já sabia que eu ia ter que trazer um vídeo o mais rápido possível, por isso os nossos shorts com as transmissões da rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro estão adiados aí para este sábado, mas é só conferir aqui no canal. Porque a grande notícia dessa sexta-feira, dia 24 de setembro de 2021, foi o anúncio oficial feito pela Federação Paulista de Futebol de que a Record comprou o pacote de direitos de transmissão com exclusividade em TV aberta. Esse pacote contempla 16 jogos em toda a competição. É bem parecido, aliás, é o mesmo número de jogos do pacote do YouTube, que ele comprou para streaming aberto, mas segundo informações do Gabriel Wacker no Notícias da TV, não serão sempre as mesmas partidas. É claro que a final do campeonato, por exemplo, é um jogo que a Record e o YouTube vão mostrar ao mesmo tempo. A gente ainda não tem informações sobre o alcance da transmissão da Record no Campeonato Paulista, porque afinal de contas, desde 2021 a emissora também possui os direitos de TV aberta do Campeonato Carioca. Então, ao longo das próximas semanas e meses, nós vamos saber se a emissora pretende ou não fazer as transmissões em dias diferentes, de repente um estadual na terça e outro na quarta, ou se ela vai fazer a velha divisão de praças que, para quem acompanha o futebol na Globo, já está mais do que acostumado, porque afinal de contas, do ponto de vista da audiência, há estados que preferem muito mais o Campeonato Carioca e outros que preferem muito mais o Campeonato Paulista, e aí tem que ver de cada região qual vale mais a pena. E muitas vezes levar os dois ao ar em dias e horários diferentes pode não valer a pena porque você abre muitas horas para futebol que não vai dar tanta audiência assim em algumas regiões. Ainda de acordo com a apuração do Gabriel Wacker no Notícias da TV, a Record ofereceu o dobro do que a Globo queria pagar por esse pacote de TV aberta e mais do que o dobro do que o SBT tinha oferecido, ou seja, para quem esperava que a emissora do Silvio Santos fosse uma candidata a transmitir o Campeonato Paulista, por essa lógica e por essa informação, o SBT perdeu também para a Globo, acabou ficando aí em terceiro lugar nas ofertas. Quem está tocando esse processo de licitação do Campeonato Paulista, um processo inédito, antes a negociação era feita pela emissora diretamente com a federação, não tinha uma licitação, abrindo carta convite nem nada, é a Live Mode. A Live Mode vai ser responsável pelas transmissões do campeonato. A Federação Paulista de Futebol vai distribuir o mesmo sinal para a Record, para o YouTube, para quem comprar outros pacotes de pay-per-view e streaming. E a Live Mode é uma empresa que eu particularmente confio bastante na capacidade de mostrar trabalho, porque é uma empresa fundada pelo Edgar Diniz, que era o fundador do Esporte Interativo, que fez o Esporte Interativo virar o que virou até ser comprado pela Turner, hoje o Warner Media, e que a Live Mode hoje é responsável pela Copa do Nordeste. Então quem conhece o trabalho da Copa do Nordeste, o pay-per-view, o streaming, o que eles fazem com a TV aberta, com o próprio SBT no Nordeste e com o Fox Sports na TV nacional, é isso que vai rolar agora no Campeonato Paulista. A Record é a parceira de TV aberta, o YouTube é o parceiro de streaming aberto, ou seja, não haverá cobrança para os jogos que serão transmitidos aqui na plataforma. Esqueçam, não vai ser para membros nem nada disso, os jogos serão gratuitos. E agora a Federação Paulista também está negociando e deve anunciar nas próximas semanas quem vai levar o pay-per-view, o streaming pago e talvez até TV por assinatura. Quando a gente fala aí nesse pacote de pay-per-view é porque pode ser tranquilamente a Globo comprando para manter no Premiere, já que a emissora carioca recentemente fez uma oferta pelo Estadual do Rio de Janeiro para ter o pay-per-view de volta, mesmo estando na Record e TV aberta, a gente não pode descartar a possibilidade de que o Premiere continue transmitindo o Campeonato Paulista no ano que vem. Mas é claro que outras marcas que possuam streamings, como a própria Disney com Star Plus, a Warner Media com o HBO Max, podem ser, claro, aqui citadas como possíveis compradoras, mas nesse momento, para campeonato estadual, a gente não pode descartar nenhuma opção, inclusive a de ninguém comprar, e a própria federação com a Live Mode tocar esse pay-per-view por conta própria, que seria aí o Paulistão Play como uma plataforma paga. A Record deixou uma impressão bastante ruim com o trabalho feito no Campeonato Carioca em 2021, escolhas erradas na programação, colocar jogos aos sábados às 9h05 da noite, mudar no meio do caminho para domingo de manhã, voltar atrás, ver que o SBT não tinha conseguido muito sucesso com os jogos de terça-feira à noite e fazer a mesma coisa, colocar os jogos para disputar audiência com a novela e com o Big Brother Brasil no começo do ano. Tudo isso a Record do Rio de Janeiro fez, mas eu entendo que aqui em São Paulo, por mais que essa impressão seja ruim, ela pode fazer sim um trabalho melhor, porque para começo de conversa, quem vai trabalhar no Paulistão é a matriz, é a Record de fato. Lá no Rio de Janeiro, a emissora própria da Record tem finanças separadas e isso foi um acordo também separado. Foi o dinheiro da Record do Rio de Janeiro que pagou os direitos de transmissão da competição. Um outro erro grave que isso causou é que a Record do Rio de Janeiro cobrava as afiliadas da Record que quisessem transmitir o Campeonato Carioca.
Se essa prática se mantiver em 2022, ela deve ter problema, porque algumas afiliadas, por exemplo, de estados onde passar o Paulista ou passar o Carioca não tem tanta diferença assim de audiência, é muito mais negócio apenas retransmitir de forma gratuita o que já está partindo da matriz em São Paulo, da cabeça de rede, do que ter que pagar para mostrar o Campeonato Carioca. O fato de ter Libertadores no SBT às terças-feiras, isso deve ser mantido para 2022 também, a gente não tem nenhuma notícia de que vá mudar, deve forçar a Record a usar os seus jogos dos campeonatos estaduais, tanto no Carioca como no Paulista, aos sábados, porque afinal de contas, o Flamengo muito provavelmente estará na Libertadores. Aqui em São Paulo, o Palmeiras deve estar, o Red Bull Bragantino deve estar e o Corinthians está lutando hoje, montou um time para estar na Libertadores do ano que vem. Então imagine se o SBT pega Flamengo, pega Corinthians, pega Palmeiras, se a Record quiser transmitir essas equipes no Campeonato Paulista e no Carioca, na maioria das vezes vai ter que colocar para jogar de sábado. É claro que isso ainda depende do calendário do ano que vem, porque a Libertadores a gente já sabe que começa em abril a fase de grupos, mas o Campeonato Carioca e o Campeonato Paulista ainda não estão definidos pela CBF, como é que vai funcionar. A Record também acabou sendo responsabilizada por algo que não é de responsabilidade dela, que era a transmissão do Campeonato Carioca em termos de geração de imagens. Foi a SportsView, uma empresa fundada aí pelo ex-global Marcelo Campos Pinto, quem fez a gestão das imagens, a gestão do pay-per-view. Dessa vez aqui em São Paulo, no Paulistão, é, como eu falei, a Live Mode, que tem muito mais experiência. SportsView, é claro, pode ser criticada pelo que fez em 2021, mas era uma empresa que tinha acabado de ser criada e que estava na sua primeira experiência. Um outro fator muito importante é que isso mexe com o mercado da mídia esportiva, porque a Record vai precisar fazer contratações. A não ser que eles queiram colocar o Reinaldo Gotino para narrar como fizeram na International Champions Cup há alguns anos, a Record deve precisar contratar um narrador para fazer os jogos aqui em São Paulo. Há anos, a emissora possui apenas o Lucas Pereira, histórico narrador do Sport TV, que está na Record desde 2012 com as Olimpíadas de Londres, mas ele é o narrador principal do Campeonato Carioca, que vai acontecer paralelamente ao Campeonato Paulista. Então, de repente, procurar uma voz que seja mais aí afeiçoada ao público paulista, aos times paulistas, seja o caminho. Da mesma forma, vai precisar também de comentaristas e a equipe de reportagem para fazer todos esses jogos. Sem o Campeonato Paulista, sem o Campeonato Carioca e também sem a Libertadores da América, a Globo tem sim uma perda, vai ficar sem futebol por uma boa parte do ano de 2022, mas é claro que essa perda é compensada pelo fato de ter, nesse mesmo período do ano, o Big Brother Brasil na sua grade de programação, que rende muito mais audiência que o futebol. Só que tem algumas questões importantes, o Big Brother não vai ao ar aos domingos à tarde e recentemente o Domingão com o Hulk foi lançado, muito escorado na audiência do futebol, tanto que eles quiseram colocar a estreia depois de um Brasil e Argentina, que acabou não acontecendo, para a segunda semana escolheram um Flamengo e Palmeiras, que já virou aí um clássico recente do futebol, e agora no começo de 2022 vai ter essa missão aí de receber muitas vezes de um filme, de uma outra atração que a Globo estiver colocando nas tardes de domingo. Por isso mesmo que eu acho que a Record deveria rever a sua grade de programação e não cometer de novo o erro que foi feito no Campeonato Carioca em 2021. Eles fugiram do domingo porque a Record de São Paulo quis manter o Rodrigo Faro. Claro, a Record São Paulo não iria gastar aí os seus domingos com jogos, não do Flamengo, porque o Flamengo até poderia ir bem em audiência aqui em São Paulo, mas em jogos do Botafogo, do Fluminense e do Vasco, que não teriam o mesmo êxito em audiência. Com certeza isso pesou para que a Record mandasse a Record do Rio de Janeiro transmitir os seus jogos num outro dia. Tendo futebol no Brasil inteiro, principalmente se forem mesmo fazer de forma simultânea e dividindo praças, não há desculpa para não colocar o futebol no domingo à tarde enquanto a Libertadores não começar e não forçar os times que jogam na terça a terem que jogar no sábado também. Isso vai acontecer mais na reta final dos campeonatos. Um outro pedido também que todo mundo vai fazer com certeza a Record, e que eu já faço desde já, é que o Campeonato Carioca não perca o seu alcance e muito menos o Campeonato Paulista deixe de ter o alcance que merece nas grandes finais. E o que eu quero dizer com isso? É que se o Campeonato Paulista e o Campeonato Carioca tiverem finais simultâneas com divisão de praças, volta a ser como era na Globo até 2019 e ninguém ganha com isso. É preciso que o Campeonato Carioca, que teve a final em rede nacional transmitida em 2021 e também em 2020 com o SBT, continue tendo e o Paulistão também. Ou seja, que se façam, se não em dias diferentes, pelo menos em horários. Já pensou uma rodada dupla na Record num sábado com final do Paulista e final do Carioca para todo o Brasil? Acho que todo mundo ia gostar. E uma outra coisa que a gente tem que destacar é que mais uma vez a Record ganha do SBT. Se a gente tirar um pouquinho a Globo dessa conversa, nas duas vezes em que as emissoras se enfrentaram por direito de transmissão, a Record levou a melhor, tanto pelo Carioca quanto pelo Campeonato Paulista.
O SBT até agora ganhou muito no rebote, né? Ganhou a Libertadores que a Globo tinha deixado de lado e ninguém quis fazer proposta. Ganhou a Copa América sozinha, porque a Globo não podia negociar mais torneios da Conmebol, por ter rescindido com a Libertadores. Ganhou os direitos da UEFA Champions League quando a Globo deixou de fazer proposta, porque ela queria exclusividade total e a UEFA tinha uma proposta muito boa nas mãos, que era da Warner Media para transmitir na TNT, no Space, no HBO Max, mas quando tinha disputa mesmo não ganhou nenhuma. Então vamos acompanhar os próximos passos, porque os próximos meses serão decisivos para o mundo da mídia esportiva. Nós teremos a licitação da Libertadores de 2023 até 2026 provavelmente. A Record, se ela tiver um plano mesmo para o futebol, ela pode virar um player interessante para comprar esses direitos, porque até agora ela sempre ofereceu mais do que o SBT tinha para pagar. E o grande fator que vai decidir ou não essa licitação da Libertadores é a Globo fazer as pazes ou não com a Conmebol. Isso está na Justiça da Suíça. Se a Globo não fizer as pazes, muita gente considera o SBT como favoritíssimo para renovar. Mas agora com a Record fazendo esse tipo de proposta e oferecendo bem mais que o SBT, a gente começa a achar que não está tão certo assim o futuro da competição continental. Agora eu quero saber de você, o que você espera do futebol na Record em 2022, depois da experiência com o Campeonato Carioca em 2021, agora tendo também o Campeonato Paulista. Lembrando que outros campeonatos ainda têm os seus direitos podendo ser negociados, como o Campeonato Mineiro e o Campeonato Gaúcho, mas também se fala na união desses times para formar a Copa Sul Minas, que existiu no começo dos anos 2000, fim dos anos 90, e que poderia ser um produto muito bom também, tanto para o SBT como para a Record e para a própria Globo nessas regiões. Como eu falei, o mundo da mídia esportiva vai pegar fogo, então se inscreve aqui no canal porque você vai ficar sempre por dentro do que acontece com as licitações, com as disputas, muita coisa mesmo vai acontecer. Eu vou te esperar aqui no próximo vídeo, deixa o seu like nesse e compartilhe com os amigos para eles ficarem por dentro do que vai rolar, para ninguém chegar no ano que vem e falar que não viu o jogo porque não sabia que estava passando. Porque aqui no blog do Alan Simon você sabe onde o seu time joga. Um grande abraço e te espero no próximo. Valeu!